Olá, nós aqui mais uma vez e hoje para falar com vocês sobre as relações entre os seres vivos, as relações ecológicas. Isso mesmo, o ser vivo ele influencia no ambiente onde ele vive, ele sofre influência desse ambiente e ele ainda interage com os outros seres vivos ali presentes, aquela comunidade, aquele conjunto de espécies que ali vive, que ali habita aquela região. Perceba que o ambiente ele vai fazer uma seleção sobre as formas melhor adaptadas, sobre os seres vivos que têm as melhores características para ali sobreviver. Aqueles que estão mais preparados são selecionados, é a seleção natural, que vai ver lá na frente um assunto chamado evolução. Esses seres terão mais condições de se alimentar, terão mais energia, vão se reproduzir mais e deixar mais descendentes. Isso faz com que a espécie prolifere, se dissemine, e isso demarca a evolução da espécie. Isso faz com que haja uma seleção dos indivíduos melhor adaptados, melhor capacitados a viverem naquele ambiente. Ora, os seres vivos também interferem no ambiente, modificando a umidade, modificando a composição química do solo, a aeração. Nós temos as bactérias decompositoras fertilizando o solo, as minhocas cavando galerias no solo e promovendo uma aeração do solo, produzindo humus de minhoca. E os seres vivos também se relacionam uns com os outros, as espécies entre si, e entre indivíduos da mesma espécie também há relações. Por isso nós dizemos que as relações ecológicas elas podem ser intraespecíficas entre seres da mesma espécie e interespecíficas entre seres de espécies diferentes. Lembra aí de campeonato internacional? Entre nações. Logo, relação interespecífica é aquela relação entre espécies diferentes. Vejamos então que as relações ainda podem ser harmônicas ou desarmônicas. A relação é harmônica quando ninguém sai prejudicado, quando ninguém sai mal na história. Já a relação desarmônica é quando um dos dois sai com algum prejuízo, sai com algo de ruim acontecendo para ele. Tá? Então nós temos aí, para começar, relações dentro da própria espécie, dentro da mesma espécie. Nós temos duas relações muito parecidas. Relações entre seres da mesma espécie. Nós temos a colônia e a sociedade. Muito semelhantes. De que forma? Nas duas há uma divisão de funções. Nas duas há uma divisão de tarefas, tá? De funções, onde acabam que o grupo se ajuda, aquele grupo vai, cada um fazendo uma coisa diferente, né? A rainha, eu tenho a rainha abelha, a rainha operária, a soldado, nas formigas também, nos cupins, tá? Sendo que a diferença, basicamente, qual que é? Na colônia, há uma união física dos indivíduos. Os indivíduos na colônia estão tão intimamente ligados que eu chego a pensar que é um só. Veja uma colônia de bactérias. Você vê essas bolinhas aqui, esses pontinhos, representando colônias de bactérias, e você acha que são indivíduos únicos. Na verdade, cada bolinha dessas são milhões de bactérias, juntas, unidas, ligadas fisicamente umas às outras. Tá? Já na sociedade, que nós também temos uma vida em sociedade, onde comumente há uma divisão de castas, há uma hierarquia, na família, pai, mãe, filho, na empresa, diretor, supervisor, gerente, na escola, também tem essa hierarquia típica da sociedade, coisa que não se observa na colônia, não há essa hierarquia na colônia, embora haja uma divisão de tarefas, uma divisão de funções. Tá? Veja que, portanto, que na sociedade há uma divisão de funções, mas a gente consegue distinguir os indivíduos, não há uma união física. Os seres não estão grudados uns aos outros. Pelo menos não a maior parte do tempo, né? Vai que em algum momento aí, mas aí é outra história. Opa, não pense em outra história. Aí é no ótimo sentido, hein? Vamos lá. Um exemplo de colônia bem pouco conhecido é a caravela. A caravela, todo mundo pensa que é um animal só. Mas na verdade, na caravela, cada fiozinho desse, cada filamento desse representa um animal diferente. Cada pólipo, que é o nome dado para esse filamento, tem uma função. Existe um pólipo de defesa, um outro pólipo de reprodução, um outro com função de capturar alimento. Então há uma divisão de funções e uma união física, portanto colônia.
Nos recifes de coral, exemplo clássico de colônia, onde eu tenho vários indivíduos, observa aqui nesse coral, são vários pólipos de coral, vários indivíduos unidos fisicamente e dividindo funções, ok? Então nós temos aí exemplos de colônia e exemplos de sociedade, que é também o nosso caso, né? Seres humanos, cupins, abelhas, etc. Ok? Muito bem. Existe ainda uma outra relação entre seres da mesma espécie, agora desarmônica, em que um devora o outro, em que um se alimenta do outro e, obviamente, mata o outro, que é o canibalismo. No canibalismo, a gente tem uma ação em que um indivíduo mata e devora o outro da mesma espécie. Há uma relação muito parecida, mas entre espécies diferentes, que é a predação ou predatismo. Na predação ou predatismo, o mesmo acontece. Mata e devora o outro. Um organismo mata e devora o outro de espécie diferente. Predação. Se for da mesma espécie, nós falamos de canibalismo. Essa é a diferença básica. Tá? Basicamente, são isso. É uma relação alimentar, é uma relação de dependência alimentar, é uma relação de controle populacional. Muitas vezes o filhote mais novinho é devorado pelos filhotes maiores porque eles precisam se alimentar para sobreviver. Tá? É uma espécie de seleção, não haveria comida para todos eles. Então a natureza meio que seleciona os menos capacitados, né, os menos habilitados. Infelizmente ou felizmente é assim que funciona. Tá? Não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento, porque na natureza, as leis da natureza estabeleceram ao longo de milhares de anos. Okay? E esse olhar humano não cabe muito aí, porque não há nesse reino animal esse assistencialismo que nós podemos dar. Embora, se a gente for fazer aqui algumas análises, há atitudes nossas enquanto humanos que não se vê nas outras espécies. É isso? O caso da aranha é bem famoso, o caso da aranha, que ela se alimenta do macho para sobreviver, para que ela tenha energia a fim de maturar seus ovos, a fim de promover a maturação, o amadurecimento dos ovos. Então, energia para a sobrevivência. Não é isso? Muito bem. Uma relação ainda interessante e que também é parecida, agora entre espécies diferentes, é o parasitismo e a predação. No parasitismo, um ser se alimenta às custas de outro, um ser retira alimento do outro, só que ele não quer, digamos assim, matar o outro. Ele não devora o outro, ele suga, ele retira nutrientes do outro. Suga a seiva, é um inseto que suga a seiva, é um carrapato, certo? É um carrapato que suga o sangue, tá? É um verme que suga nutrientes. Então, no parasitismo, ele chupa. Na predação, devora, come, né? Tá? É o bicho, crocodilo eu sou. Né? Então, é predação. Claro que no parasitismo pode haver a morte do outro também, mas não é a intenção, não é de imediato, demora. E nesse tempo, o parasita já foi para um outro hospedeiro. No momento que o hospedeiro morre, caso um vírus, por exemplo, estamos aí na Covid, né, na pandemia da Covid, do coronavírus, quando a pessoa chega a falecer, que são dias depois, aquele vírus já se disseminou, já se espalhou para outras pessoas. Então o parasita, ele já conseguiu o que ele queria, se espalhar, tá? Ir para outros hospedeiros. Portanto, caso o parasitismo leve à morte, ele causa isso quando o parasita já se espalhou para outros hospedeiros, tá? A morte nunca é imediata. Na predação, não, a morte é imediata. Certo? Muito bem. Existe uma coisa bem interessante que é isso aqui, essa relação presa, predador, caça e caçador, né? Aquela música Fábio Júnior, caça e caçador, eu preciso de você. Nova. Mas vamos lá. Perceba, há uma dinâmica populacional das populações de presa e predador. Aqui no tracejado eu tenho a cobra e na linha contínua o rato. Observe que quando a cobra aumenta muito, obviamente ela vai comer mais ratos, porque a população está maior, a população de rato declina. Com o declínio da população de rato, tem muita cobra e pouco rato. Daí as cobras ficam com fome. Começa a haver competição pelo alimento. Seleção natural. Apenas aquelas mais espertas, mais rápidas, mais capazes de capturar os ratos conseguem se alimentar melhor. Ter mais energia, se reproduzir mais e deixar mais descendentes. As cobras mais fraquinhas, com alguma limitação, com alguma dificuldade, elas tendem a não se alimentar bem,
não ter energia, não se reproduzir. Seleção natural, evolução. Com isso, muitas cobras vão passar fome, vão morrer. A população de cobras diminui. Com o declínio das cobras, a população de rato volta a aumentar, porque não tem cobra para comê-los. E assim vai a dinâmica de presa e predador, um gráfico típico que você tem que saber ler caso apareça numa prova. Esse é um exemplo, tirei a foto aqui de uma região bem próxima, aqui em frente à minha casa. Perceba que nós temos muito isso em mangueiras. Você observa uma planta em cima da mangueira, dá para ver aqui, não sei se dá para ver muito bem, folhas bem diferentes das folhas da mangueira. Folhas bem distintas da folha da mangueira. É uma planta que está em cima da mangueira. Uma planta em cima da outra. Muito bem. Ela tem folhas, ok. Então ela faz fotossíntese. Observe se a raiz dela está chegando ao solo. Você chega no tronco e não tem raiz nenhuma. Portanto, as raízes estão inseridas no caule da mangueira e estão sugando a seiva bruta, né? Água e sais minerais que seriam retirados do solo estão sendo retirados da mangueira. Logo, isso aqui é uma planta parasita. É uma planta que está sugando água e sais da mangueira, sugando a seiva bruta da mangueira. Eu tenho então um caso de parasitismo, quando o indivíduo suga nutrientes do outro, retira nutrientes do outro. Ok? Muito bem. Agora, sempre vai ser parasitismo? Sempre não. É possível que essa raiz não sugue nutrientes. É possível que a planta esteja apenas em cima. Se estiver só em cima, não está sugando, não está chupando, veja bem, uma planta em cima da outra. Não está chupando, não está comendo, um em cima do outro. Não está chupando, não está comendo, é o quê? Inquilinismo, apenas morando em cima da outra. O que entre plantas é conhecido como epifitismo. Plantas epífitas são aquelas que moram simplesmente em cima da outra. Apenas moradia, relação apenas de moradia. Não há relação de parasitismo, não há relação de prejudicar a outra. Na verdade, no inquilinismo, o inquilino, o morador, se beneficia. E o outro ser, que apenas está servindo de moradia para ele, quem ganha e nem perde, não está nem aí para isso, relação neutra. Ok? Muito bem. Outra relação interessante para a gente trabalhar aqui é, eu vou vendo aqui uma lagarta comendo folha. Cuidado, isso não é predação. Ou não? A lagarta, por acaso, está matando a planta? Não. Ela está comendo parte das folhas. O fato de uma planta perder folhas não quer dizer que ela vai morrer. Ela pode regenerar essas folhas. Essas folhas podem surgir novamente. E o indivíduo não morreu. Portanto, eu tenho um caso de parasitismo. Já caiu na US. Formigas que cortam folhas de uma planta. Elas estão sendo parasitas. Ok? Parasitismo porque elas estão retirando da planta nutrientes. Elas não estão matando a espécie. Matando o indivíduo. Já quando uma arara, um papagaio, come a semente, quando nós comemos a semente, é meio que uma predação. Que, nesse caso, não é chamado de predação, é chamado de herbivoria. Herbivoria seria uma predação entre animal e planta. Mas fica estranho chamar a planta de presa. Ela não corre, ela não se mexe, ela não se defende. Então, ficaria estranho chamar a gente de predador e a planta de presa, tá? Numa relação em que a gente mata um outro indivíduo. E quando a gente come semente, nós estamos matando o embrião. Afinal de contas, toda semente, por definição, tem em seu interior o filhotinho da planta, o embrião da planta. Ou você não lembra daquela famosa experiência de plantar o feijão no algodão? Você bota lá o algodão molhadinho, bota o feijãozinho e ele nasce. Por quê? Todo feijão é uma semente. Sendo uma semente, ele contém em seu interior um embrião que, em condições favoráveis, germina, nasce. Logo, ao comer feijão, ao comer arroz, eu estou matando os embriões da planta. Eu estou matando os filhotinhos da planta. Seria uma relação de predação que recebe aqui o nome de herbivoria. Muito bem. Aqui a gente tem uma outra relação que é o comensalismo. O comensalismo é uma relação bem interessante, certo? Em que o indivíduo se alimenta do outro sem causar prejuízo para esse outro. É uma relação alimentar, assim como o parasitismo também é. Só que a diferença é que no parasitismo,
o parasita prejudica o hospedeiro, causa danos ao hospedeiro. Aqui eu tenho um tubarão e rêmora. A rêmora fica só nadando ali ao lado do tubarão. O tubarão come, deixa cair umas migalhas e aí a rêmora vai e come as migalhas que o tubarão deixou. Veja que o tubarão não está sendo prejudicado. Ele não está nem aí para aqueles peixinhos nadando ao lado dele. Ele não está sendo prejudicado nem beneficiado. Então a relação que ele é positiva e neutra. Por isso a simbologia mais e zero. Mais e zero simboliza bom para um e para o outro é zero. É neutro, tanto faz. Tanto faz, não importa. Tá? Nem é prejudicado, nem é beneficiado. Certo? A semelhança é essa. Um se alimenta às custas do outro. É uma relação tipicamente alimentar. Sendo que no parasitismo a simbologia é mais e menos. Para o carrapato está sendo vantajoso, ele está se alimentando. Para o parasita, o hospedeiro, tá? O hospedeiro, ele está perdendo nutrientes. Pode até ser contaminado, né? Porque muitas vezes o parasita transmite micro-organismos para o hospedeiro. Então é uma relação desarmônica. O hospedeiro está perdendo nutrientes. Pode ser contaminado por alguma doença. Mais e menos para o hospedeiro, mais para o parasita. Já aqui a relação é mais zero. Bom para a rêmora, bom para a rêmora que está se alimentando às custas do tubarão e o tubarão está nem aí. Ok? Então aqui a gente tem a hiena se alimentando do que deixou lá o leão. O leão comeu, deixou lá o restinho, a hiena vai e come o restinho. Tá? Comensalismo e inquilinismo são as duas relações mais e zero. Um sai ganhando, o outro está nem aí. Qual é a diferença? No comensalismo a relação é alimentar. No inquilinismo a relação é de moradia. O inquilino sai ganhando e quem está dando a moradia nem perde nem ganha. Então são as duas relações, comensalismo e inquilinismo, em que um ganha e o outro zero, tanto faz. O outro é neutro, nem perde e nem ganha. Ok? Aqui nós temos um gráfico muito comum para mostrar essa relação do comensalismo. Veja, as duas espécies vivendo juntas, tá? Olha como é que é. A espécie A é a vermelhinha, a espécie B é a verde. Se as duas espécies estão compartilhando o mesmo hábitat, o mesmo local, a verde tem uma população bem maior que quando as duas estão separadas. As duas estão separadas, veja que a espécie vermelha não muda de população. A população continua a mesma, não muda. Mas a verde declina. Há um declínio da outra espécie. Por quê? Na ausência da outra, de que ela tira proveito, ela vai ter uma população reduzida. Ela vai ter um crescimento inferior. Já a vermelha, para ela tanto faz, existir a verde ou não. Relação típica de comensalismo. Ok? Temos aqui a protocooperação e o mutualismo. Também uma relação entre seres de espécies diferentes. Nesses dois casos, a relação é mais e mais. É bom para os dois. Os dois saem ganhando. Tá? Os dois se beneficiam da relação em conjunto. Qual seria então a diferença entre protocooperação e mutualismo? As duas são relações entre espécies diferentes. Nas duas, os dois seres que participam saem ganhando. Portanto, temos uma relação de mais e mais. Bom para um e bom para o outro. Eu te dou, você me dá. Os dois saem ganhando. Sendo que, na protocooperação, a relação não é obrigatória. Eles vivem melhor juntos, mas podem viver separados. Melhor que estejam juntos. Entretanto, é possível a vida separados. No mutualismo, é aquele amor roxo. Não dá para separar, não. Se separar, um dos dois morre. Vejamos. Aqui temos o caranguejo chamado Bernardo Eremita, caranguejo ermitão. Ele coloca sobre ele umas anêmonas, aquele bichinho onde mora o Nemo, e sai passeando pelo oceano. Veja, com as anêmonas sobre ele, ninguém tem coragem de encostar. As anêmonas queimam. Então o caranguejo está protegido dos predadores. Por outro lado, a anêmona, que é um animal fixo, que não sai do canto, ganha um passeio gratuito, um aquatour 0800. Ela adora esse passeio, com certeza. É bom para os dois. A anêmona tem a chance de capturar alimento em outros locais e o caranguejo ganha a possibilidade de sair por aí sem estar preocupado com predadores. Portanto, bom para os dois, mas não é obrigatório. Outro exemplo nós temos aqui é essa limpeza que esses pássaros fazem tanto no crocodilo quanto no boi. Ambos ganham uma limpeza
gratuita. O crocodilo, uma limpeza dentária, Odontosystem, também 0800. Veja que ele está ganhando aí essa limpeza de vermes, de sujeira, resíduos, né? Afinal, ele não escova os dentes, né? Por outro lado, o pássaro está ganhando comida. O pássaro está se alimentando. É bom para os dois, mas não é obrigatório. Pronto, cooperação. Não é fácil, né? Cooperar. Eu te ajudo, você me ajuda. Né? A gente coopera, a gente se ajuda. Já no exemplo do outro lado ali, né, nós temos algo muito similar, só que é uma limpeza de pele. O anum limpando os carrapatos que estão na pele do boi. Esse gráfico, portanto, ele vai trazer um retrato matemático, uma leitura gráfica, matemática do que seria a protocooperação. Veja como é fácil. Aluno não gosta de gráfico, né? Aluno, quando vê gráfico, se assusta. Tenha calma, olhe, veja o que está dizendo. Olha bem, número de indivíduos ao longo do tempo. Veja que, estando as espécies isoladas, as populações A e B estão ali. A um pouco maior, a B um pouco menor, tranquilo. Mas, estando as espécies juntas, reunidas, tanto a população A quanto a B aumentam. Então eu tenho um crescimento populacional, tanto de A quanto de B, quando ambas estão juntas. Portanto, o estar junto beneficia tanto a população A quanto a população B. As duas ganham dessa união. Essa união não é obrigatória, porque elas existem separadas. Mas melhor estarem juntas. Portanto, pronto, cooperação. No mutualismo, eu tenho uma relação obrigatória. Um exemplo clássico, talvez você já deve ter visto isso aqui, que são os líquens sobre os troncos das árvores. Os líquens são a associação entre algas e fungos. A alga faz fotossíntese, produz alimento, glicose e fornece para o fungo. Alimenta o fungo, dá uma comidinha para o fungo. O fungo, por sua vez, é especialista em absorver do ambiente água e sais minerais. Ele absorve água e sais e fornece para a alga. Então veja essa via de mão dupla, um ajudando o outro. A alga fornece matéria orgânica para o fungo. O fungo, ávido por água e sais do sol, consegue absorver muito bem isso aí, como se fosse um algodão. Ele absorve água e sais e fornece essa seiva, essa substância inorgânica para os dois saírem ganhando. Havendo uma separação, pelo menos um dos dois chega à morte. Portanto, relação obrigatória, mutualismo. Temos aqui outros exemplos de mutualismo que têm o mesmo raciocínio. Nós temos aqui, tanto no gado, né, na vaca, no boi, nos ruminantes, melhor dizendo, como nos cupins. Tem a ver os dois. Ambos se alimentam principalmente de celulose. Celulose é uma substância que nós animais não digerimos. Nós animais somos incapazes de digerir celulose. Mas vaca, gado, cabra, come principalmente folha, enquanto cupim come, sobretudo, é claro, madeira. Madeira e folha têm principalmente celulose. Para a gente, celulose é fibra alimentar. Passa direto, não é digerida, aumenta o volume das fezes, né? Ajudando você a defecar, ajudando você a... né? Na hora lá do troninho, na hora do cotovelo sobre o joelho, é universal, todo mundo faz isso, facilita a evacuação, facilita a expulsão do bolo fecal. Porque esse volume estimula a contração intestinal. Mas essa fibra alimentar, a gente come isso como um a mais. Esses animais comem basicamente só isso, basicamente só celulose. Então eles precisam de algo mais. Tá? Como assim? Eles precisam de conseguir digerir a celulose. Quem faz isso para eles? Bactérias fazem isso para o gado, protozoários fazem isso para o cupim. Esses micróbios digerem a celulose para eles, tanto bactérias aqui e protozoários no cupim. O que eles ganham? Moradia, luz, água, não paga nada. Mora, se alimenta e, na verdade, paga, né? A digestão da celulose que eles fazem tanto para o gado quanto para o cupim. Muito bem. E aí a gente está encerrando um pouco aí um comentário rápido sobre as relações ecológicas, sobre as relações entre os seres vivos e está chamando você a entender que essas relações fazem parte dessa realidade aqui, que é o quê? Há uma curva de crescimento populacional, que é a curva ideal, potencial biótico, potencial de crescimento. Entretanto, a curva real de crescimento ela é inferior à curva ideal, à curva de potencial.
Como assim? Há uma resistência do meio. Há uma série de fatores que fazem com que o crescimento de uma população seja o ideal, o que eles podem, o potencial deles. Por quê? Eu tenho aí no meio clima, fatores climáticos, fatores ambientais, umidade, eventos do planeta aí, né? Vulcanismo, terremoto, enchente, fome, predação, competição, relação entre os seres vivos, que fazem com que a espécie não consiga ter o crescimento ideal, ter o crescimento potencial todo daquela espécie. Então, o crescimento real é um pouco inferior. Ok? Isso também é a seleção natural, que veremos lá na frente quando falarmos sobre evolução. O ambiente fazendo com que haja uma seleção dos indivíduos melhor adaptados, dos mais preparados a sobreviver naquele local e naquele momento, naquele contexto ambiental. Ok? Espero que tenha ficado claro algumas ideias. Se tiver dúvida, posta aqui embaixo. Tá? Procurem ler sobre esse assunto, cai demais no Enem, são questões bem frequentes e é óbvio que também vai estar na sua prova aí nas próximas semanas. Ok? Um abraço a todos, valeu e até a próxima. Fui!